Toque quântico, o poder de curar. Alterar postura com a energia. No linear. Encontramos-nos agora no linear de descobertas extraordinárias na arte da cura prática. Habilidades humanas que até então podiam ser consideradas ficções científicas são de fato bem reais e podem suportar os vigores da investigação científica. Confrontar o impossível. Há alguns anos realizei uma palestra em uma grande conferência em São Francisco, Califórnia. Expliquei para o público como é fácil aprender a usar o toque quântico e que, entre muitos outros tipos de cura, os ossos vão mover-se e alinhar-se espontaneamente apenas com um toque suave, até mesmo ossos do crânio. Terminada a palestra, um homem aproximou-se de mim e disse: "Eu tenho doutorado em filosofia e sei que não é possível mover os ossos do crânio, porque eles estão rigidamente soldados no lugar." Respondi: "Estou muito feliz em conhecê-lo. Venha cá. Deixe-me mostrar do que estou falando." Em alguns momentos, encontrei alguém que assistira à palestra e cujos ossos do crânio estavam severamente desalinhados. Coloquei os polegares em ambos os lados do seu osso occipital e, ao lhe posicionar a parte de trás da cabeça, percebi que um dos lados era muito mais alto que o outro. "O que percebe aqui?" perguntei. Ele pôs os polegares na mesma posição, pressionando. Depois de analisar mais um pouco, disse: "O lado esquerdo parece mais alto." "Mais alto quanto?" perguntei. Ele novamente pôs os polegares no local, medindo com mais cuidado e disse: "Pelo menos uns 12 milímetros, talvez uns 20 milímetros." Eu disse que também via exatamente o mesmo que ele. Então, retornei os polegares levemente na base do osso occipital daquela senhora, com a ponta dos dedos nos lados da cabeça, e comecei a radiar energia. Após aproximadamente 15 segundos, pedi a ele que desse uma olhada novamente. Ele a mediu de novo, incredulamente. Dessa vez, gastou um bom tempo medindo, cerca de 1 minuto. Finalmente, pronunciou que o osso occipital estava completamente alinhado. "Teria algum interesse em pesquisar isso?" perguntei. Ao que ele respondeu: "Não, eu trabalho com anfíbios." E se foi. "Agora demonstrarei que se pode facilmente fazer o que a ciência convencional sustenta ser impossível. Devo alertar que, ao descobrir que se é capaz de realizar isso, será preciso perder um pouquinho das próprias crenças. E isso pode ser desconfortável para algumas pessoas.
Não estou pedindo que se abandonem as crenças, mas que simplesmente sigam as orientações e observem honestamente o que acontece. Se você praticou os exercícios do capítulo 3, então estará pronto para prosseguir. Em outras palavras, deverá ser capaz de sentir a energia fluir pelo seu corpo até as mãos, fazer as técnicas de respiração, conectar a respiração com as sensações. Lembre-se, quando radiamos energia com a intenção de alterar a postura de alguém, existem algumas coisas importantes de que nos devemos lembrar. Esse tipo de manipulação da estrutura esquelética é muito harmonioso. Os ossos parecem derreter, voltando ao alinhamento. Raramente ouvimos os cliques, os sons de esmagamento, como muitas vezes acontece durante as sessões de quiroprática. Não se tem de decidir para onde os ossos deverão mover-se. O corpo faz isso por si próprio. A inteligência do corpo do indivíduo decide o que deve acontecer. Ocorre com frequência de o corpo escolher colocar os ossos de volta no lugar, por razões que eu poderia apenas especular. O corpo parece realmente gostar de ter a sua estrutura alinhada. Os ossos se moverão com mais facilidade com toques suaves. Não tente dirigir ou empurrar ou usar força, porque isso é contraproducente. As pessoas são condicionadas a tentar dominar as situações pelo uso dela. Esse é um caso em que o uso da força não é somente desnecessário, mas também ineficaz. Certifique-se de que as suas mãos estão bem relaxadas. Muitos dos meus alunos, particularmente aqueles que fizeram vários tipos de massagem, incluindo a de tecido profundo, têm uma forte tendência a trabalhar com as mãos rígidas e tensas. Deixe as mãos leves e relaxadas. A energia flui mais facilmente quando não está tenso. Correções estruturais acontecem mais facilmente quando a pessoa está sentada ou de pé. Por alguma razão, o realinhamento estrutural ocorre com mais fluidez quando as pessoas estão eretas. Isso não quer dizer que não seja possível conseguir mudanças quando a pessoa está deitada. Porém, é mais fácil quando está em pé ou sentada. É também mais conveniente, visto que onde quer que se esteja, é possível achar um lugar para ficar de pé e, na maior parte dos casos, sentar-se. Quando se está radiando energia, muitos tipos de cura podem acontecer e apenas uma parte desse procedimento causa o processo da movimentação dos ossos.
embora alterar a postura apenas com um toque delicado seja tão drástico e inesperado. Gosto de demonstrá-lo isso para grupos de pessoas. Muitos daqueles que estão observando irão naturalmente concluir que esse trabalho tem de fato a ver com o realinhamento estrutural. O movimento dos ossos é como a ponta do iceberg, porque existem muito mais coisas acontecendo sobre a superfície. Por não termos consciência das inúmeras mudanças que vão acontecendo no nível celular. Dizemos que os ossos se movem porque é algo que podemos ver com clareza. Algumas vezes os ossos se movem rapidamente, outras devagar e ocasionalmente não se movem. Existem situações em que o corpo está muito feliz em ter a estrutura do jeito que ela é. E não importa quanto energia se ponha no sistema, este permanecerá estruturalmente o mesmo. Quando tratamos indivíduos com problemas crônicos nas costas, é possível observar mudanças estruturais acontecendo em apenas alguns minutos, ou, às vezes, são necessários 10, 20 ou até 30 minutos antes que as mudanças começam a ser visíveis. Na maioria dos casos, alguns ajustes posturais acontecerão dentro de 2 a 5 minutos. Em outras vezes, alguns segundos serão suficientes. Se você realizou com sucesso os exercícios do capítulo 3, então, apesar de ainda não poder acreditar, estará de fato preparado. Existem 2 lugares no corpo onde os ossos se movimentam mais fácil e visivelmente: na cintura e na protuberância occipital, com o objetivo de ser capaz de visualizar que se pode alterar a postura com um leve toque. Vamos começar com os quadris. Medir e alterar a posição dos quadris. Encontre alguém que tenha um quadril mais alto que o outro. Algumas pessoas têm de fato uma perna mais comprida que a outra, e essa técnica corrigirá isso. A grande maioria das pessoas pode ser corrigida se estiver fora de alinhamento. Coloque a ponta dos dedos na crista do ilho, o topo do osso do quadril, e pressione levemente para baixo, os 2 lados simultaneamente, para perceber se um lado é mais alto que o outro. Os olhos precisarão estar alinhados, no mesmo nível do lugar que estiver sendo medido. Eu constantemente relembro os meus alunos que se abaixem em um só joelho para serem capazes de checar os quadris, então no mesmo nível. Muitas vezes a diferença entre os lados será óbvia, em outros casos será insignificante.
Sugiro, para efeito de testar a si próprio, que se encontre alguém que tenha um lado claramente mais alto que o outro. Determinado qual lado é o mais alto e quão alto é, ponha as palmas das mãos gentilmente na crista do ilho. Não pressione para baixo, mas simplesmente comece a radiar energia. Faça um toque de corpo inteiro. Experimente todas as sensações combinando-se nas mãos e concentre-se em uma técnica de respiração. Acho que para essa demonstração a técnica 1 a 4 deve funcionar bem. Mantenha a respiração e radie energia no ilho de 1 a 10 minutos. Algumas vezes, os ossos movem-se quase no instante em que são tocados. Outras vezes, o processo é mais demorado. Pergunte à pessoa em quem estiver trabalhando se consegue sentir alguma coisa ou ter qualquer sensação interessante. Muitos podem sentir a energia praticamente assim que tocados. Siga o mesmo procedimento para o lado de trás do ilho. O ilho é uma estrutura surpreendentemente complexa, no sentido de ser capaz de girar para os lados, para cima e para baixo, e todas as outras combinações. Algumas vezes, um lado está alto na frente e o outro lado está atrás. É sempre uma boa ideia equilibrar ambos os lados, da frente e de trás do ilho. Ajustar os quadris para trás. Os quadris podem ser ajustados da frente para trás. Transformar o alinhamento estrutural. A perna, quanto mais utilizarmos o toque quântico, mais e mais nos tornamos conscientes de que não conhecemos os limites desse trabalho. Medir e alterar a posição da protuberância occipital. Após mais de 20 anos de experiência com esse fenômeno, tenho a certeza de que o corpo humano possui um enorme desejo de realinhar a sua estrutura esquelética, em particular a do crânio. A protuberância occipital é provavelmente a estrutura do corpo mais fácil de ser movida com a energia da força vital. Ironicamente, é considerada a estrutura menos provável de ser movida por fisiologistas e pelos médicos em geral. Por quaisquer que sejam as razões, a inteligência inata do corpo realmente quer que a cabeça fique com a posição ereta. Nunca poderei esquecer-me da primeira vez em que movi a protuberância occipital. Foi na primeira sessão que recebi do meu professor Bob Ramson. Lembro-me de estar sentado na cabeceira de uma mesa, olhando por uma janela aberta. Bob colocou seus polegares gentilmente na minha protuberância occipital
e de repente a janela pareceu inclinar-se aproximadamente 35 graus. Passado um momento, ela voltou ao lugar. Na minha opinião, quando a protuberância se moveu, os orbitais que sustentam os olhos no lugar também se moveram, fazendo temporariamente com o meu cérebro visse a janela a um ângulo inclinado. Em aproximadamente 1,5 segundo, meu cérebro foi capaz de se recalibrar e fazer as coisas aparecerem niveladas novamente. Ao longo dos últimos 20 anos, observei essa mudança acontecer nos ossos do crânio aproximadamente 50 vezes. Se encontro alguém que tem uma protuberância occipital extremamente fora de alinhamento, peço que mantenha seus olhos abertos por 30 segundos, para saber se eles vivenciam a mesma experiência. Uma em cada 10 pessoas que sofrem do mesmo acentuado desalinhamento passa pela mesma coisa, com o objetivo de não projetar minha expectativa. Tenho o cuidado de não explicar a eles, porque quero que fiquem de olhos abertos até que os ossos tenham se movido para o lugar. Meu desejo é que eles tenham uma própria experiência. Muitos quiropráticos me dizem que alterar os ossos do crânio é um jeito excelente de fazer com que o corpo comece a alinhar a espinha por inteiro. Sem dúvida, existem provavelmente outros objetos em realizar esse movimento, visto que o corpo parece tão determinado para que isso aconteça. Algumas pessoas relatam que isso aliviou ou eliminou dores de cabeça crônicas ou sinusites. Em geral, trabalho de cura adicional é necessário para esses problemas. Se você escorregar os polegares, subindo para ambos os lados do pescoço e pressionar levemente, acabará na base do crânio. O tecido naquele lugar não é tão macio quanto a do pescoço, porque agora a pressão está sendo feita sobre tecido ósseo. Tente colocar os polegares de maneira que eles fiquem equidistantes do centro da cabeça, com um polegar de cada lado. Provavelmente encontrará uma pequena crista